Senhor, nós te louvamos por esta noite. Ó Pai, agradecemos que o Senhor tem nos abençoado, tem nos dado a vida em Jesus Cristo. Como cantamos nesse hino, podemos narrar as nossas aflições, as nossas angústias, ó Pai, sabendo que o Senhor é aquele que nos conforta, nos consola, nos exorta, nos anima. E agora rogamos a Deus que o Espírito venha nos ensinar por meio da Tua Palavra. Abençoe cada irmão aqui presente. Paz, esteja com aqueles que não estão conosco, os sábios contigo. Rogamos que o Senhor possa abençoá-los e eles possam se sentir incomodados, perceberem a necessidade da comunhão entre os crentes de Jesus Cristo nessa igreja. Pedimos esses favores, em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus, de Êxodo 12, ele nos fala da criação ou da Páscoa, como surgimento ou como inauguração, podemos usar esse termo. E nesse mês da Páscoa, quando ela é celebrada, todo mundo cristão, embora seja uma festa judaica, os elementos da Páscoa, para nós no cristianismo, nós encontramos uns elementos que apontam para a cruz de Jesus Cristo. Os irmãos, ao ler o texto aqui, já viram alguns sinais ou algumas coisas que mostram justamente a referência profética para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E então nós vamos meditar a respeito desta realidade da Páscoa e a cruz de Cristo. A Páscoa judaica é uma festa judaica, não é uma festa cristã. Embora nós, como crentes, falamos assim, celebramos a Páscoa, mas na verdade nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas a Páscoa, como festa judaica e conhecida como Peshá, essa celebração relembra o que nós vemos aqui essa noite, a libertação do povo hebreu da escravidão. E essa palavra, Peshá, significa passagem em hebraico. E ela está diretamente ligada ao texto aqui que nós lemos. Olha o versículo 12 de Êxodo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 23. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na verga superior da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. E aí no versículo 26, quando os filhos, versículo não 26, versículo 27. Vamos ler o 26 também, Quando os filhos perguntarem que rito é esse, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e os livrou às nossas casas. Então, essa palavra, Páscoa, Peshá, em hebreu, significa passar por cima. Somente isso. É um ato de misericórdia do juízo de Deus. Esse verbo deriva do verbo saltar. Como lemos esse texto, os hebreus deveriam matar o cordeiro, marcar a porta de suas casas com sangue derramado. Versículo 22, a instrução é clara: peguem ramos de isopo, molhem o sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia, e que nenhum de vocês saia da porta da casa até pela manhã. Então, o sentido da Páscoa é poupar, ou seja,
passar por cima como um ato de misericórdia do juízo de Deus. E a garantia, ela estava diretamente ligada ao sangue nas vergas das casas. O ato de Deus, um ato de misericórdia, ao olhar para aquelas casas com o sangue marcado nas portas, passaria por cima. Eu nunca esqueço de um dos filmes da Páscoa. Todos eles me impressionam, mas esse filme, a ideia do anjo destruidor era tipo uma fumaça preta, né? Uma nuvem preta assim. Então quando ela via o sangue na casa, ela desviava, aquela casa não tem sangue, entrava por baixo. E só viu o grito, né? Do choro, da morte do primogênito. Então, aquela noite de terror foi uma noite de grande alegria e bênção aos que obedeceram à ordem de Deus. O Pedro leu um versículo, eu até queria pegar uma caneta para marcar, e eu acabei, estava sem a caneta, mas o versículo, acho que é o versículo 42, não sei se na versão do Pedro fala: esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela nos tirou da terra do Egito. Esta noite, Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Lê para nós pela tua versão. O Senhor passou a noite toda em vigília para tirar seu povo do Egito. Essa, portanto, é a noite do Senhor, e deverá ser celebrada por todos os israelitas de geração em geração. Isso, então a palavra celebrada. Aquela noite de terror foi uma noite de grande alegria, de celebração, de bênção aos que obedeceram à ordem de Deus. Então imagine ao mesmo tempo o terror se colocando no meio dos egípcios, mas entre os judeus o júbilo, a alegria, a celebração, porque Deus passou por cima de suas casas. Naquela noite se celebrou a primeira Páscoa, isso no dia 14 de Nissan, março e abril, de 3.500 anos atrás. Só que tem um problema: o povo judeu não entendeu, e a maioria não entende, que a Páscoa foi apenas um evento para apontar algo superior, como nós vamos ver depois em Hebreus. A Páscoa foi um evento que apontava para um evento superior, maior, que é a crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa judaica, a festa judaica, aponta para Cristo na forma como os seus elementos, propostos por Deus, tipificavam a obra redentora da salvação realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa, ela é uma festividade judaica. Nós emprestamos, né? O povo cristão celebra, mas assim, a ideia de divulgar, né? Nós não celebramos porque nós não somos hebreus e não podemos comemorar algo que não afetou a nós. Olha, no passado, o anjo do Senhor passou pela porta das nossas casas e nos libertou, e nos livrou. Se os nossos pais não tivessem obedecido à ordem de Deus, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não somos judeus para falar isso, mas nós entendemos que nela, apontando para Cristo todos os seus elementos que tipificam a obra redentora da salvação que Jesus realizou na cruz do Calvário. Então, essa festa judaica, não uma festa cristã, na verdade, ela é a festa mais antiga do povo de Israel. Mas para nós cristãos, a data da Páscoa é uma ótima oportunidade para proclamar o verdadeiro sentido que simboliza o sacrifício de Cristo. Estava vindo com a minha mãe para cá, falando que ela falou: eu antigamente fazia ovo de Páscoa, tudo, fazia. E eu lembro, falei: mãe, lembro uma vez que só não achava chocolate em São Paulo, acho que era solteiro ainda, morava numa república em Branco ali, né? Atrás da rodoviária, né? O prédio que tem ali. E ela. Saldanha Marinho. E aí ela falou: tem uma loja aqui que vende chocolate, que era perto da rodoviária, onde ela estava. Eu saí do serviço, comprei a barra de chocolate para ela,
levei na hora na Vila Prel. Quem conhece São Paulo sabe que é mais perto, é mais rápido Campinas, São Paulo, do que rodoviária do Tietê até a Vila Prel. Fui, levei, deixei lá a barra de chocolate para ela, nem sei se eu jantei, e voltei, cheguei quase meia-noite. Porque como era a rodoviária antiga ali, era só atravessar a rua, já estava no apartamento que eu estava morando. E eu, assim, por quê? A gente faz chocolate. E eu falei, olha, pelo preço que o ovo de Páscoa hoje, né, é? Se o ovo de galinha está caro, imagina de Páscoa, né? E se confundiu, né? A Páscoa, que é um evento judaico, cristianismo, né? Entre aspas, adotou e colocou coelho, colocou chocolate, colocou Pokémon, colocou as preciosas, não tinha lá, não tinha poderosas, né? Necessário. Falaram que dentro do ovo de Páscoa tem ovo de galinha. Olha. Tem um café, um pacote de café. Então, se perdeu, eu falei, mas eu gosto, né? Que a gente não compra ovo de Páscoa na Sebrae, não compra, está caro, né? A gente não sei quanto é que está o preço hoje. Mas eu gostava muito do bis, é uma sugestão, tá? Porque o bis tem ele é encrustado, aquele chocolate ali, então é muito gostoso. Mas isso é só uma festa pagã dentro de uma festa judaica. Porque a festa cristã é a ressurreição de Cristo, como nós vamos celebrar hoje. Né? Mas voltando aqui, a Páscoa aponta para Cristo, por esses elementos que tipificam a obra redentora da salvação que Jesus realizou. Essa festa judaica, como eu disse, não cristã, na verdade, como sendo a mais antiga e mais importante do povo de Israel, porque por meio dessa festa é que o povo de Israel se mantém, existe, porque o povo de Israel seria eliminado. Imagine se aquela nação falasse, os judeus na época, né, quando chegou a ordem para Moisés, e o povo, não, que mata cordeiro e dá o sangue, toda a nação seria morta. Mas Deus preservou aquela nação com um propósito de um futuro milenar de Cristo. Então, para nós, crentes, a data da Páscoa é a oportunidade de podermos testemunhar a respeito do sentido que simboliza a Páscoa. Um cordeiro era necessário ser sacrificado, um sangue era derramado no madeiro, e isso aponta para Cristo. Então, a nossa celebração da Páscoa judaica, com o intuito de lembrar os hebreus sobre a libertação do seu povo da opressão egípcia, tinha um elemento principal, que era o cordeiro imolado. Havia necessidade de matar um cordeiro. O ato de imolar o cordeiro resulta em derramar o sangue desse animal. Não era só matar o cordeiro, como alguns animais, a pessoa mata, mantém o sangue e faz o animal com o sangue. Não. Tinha que se derramar aquele sangue. O sangue era derramado. Os cordeiros imolados na Páscoa judaica serviam simplesmente para simbolizar o sacrifício perfeito que Deus iria providenciar para expiar o pecado do seu povo. Os judeus não entendem isso. Eles não aceitam, rejeitam. E quando entendem, se convertem. Hoje estava ouvindo um debate, eu quero ver ele na íntegra, 2h20, aqui só uma pequena parte. Não sei se ele é estudioso, se ele é rabino, alguém de Misha, que é um judeu, Saião e Vailate. E o judeu fala, não, o Novo Testamento é falso, esse Jesus é falso, né? Porque nós conhecemos o original, porque vocês pegam a tradução, e deu nisso. E o que quer dizer é o seguinte, que eles, além de ter a Torá, eles têm ainda a tradição oral, e essa é infalível. E aí só que tem um problema. Então o ditado diz: quem conta um conto aumenta um ponto. Imagine alguém daí ele falou assim: olha, na verdade a tradição oral foi escrita para não se perder. Aí o Saião perguntou: então tá, quem te garante que os primeiros que falaram para os segundos, que falaram para o terceiro, que falaram para o quarto, disseram exatamente a mesma coisa? Pode ter se metido uma palavra. Para você ter uma ideia, uma das coisas que a tradição oral judaica diz é que quando Deus manda Abraão matar Isaac, o que o texto diz? Que Deus providenciou um cordeiro. E na tradição oral diz que não. Isaac falou: pai, mas não é, o senhor não pode fazer isso.
Deus pediu para o Senhor sacrificar. Então, pegue um quarto do meu sangue e derrame sobre o altar. É tradição oral, não tem nada a ver com a Bíblia. Então o judeu rejeita. Ele celebra a Páscoa, mas não percebeu ainda que a Páscoa nada mais é que um símbolo daquilo que é maior. E as Escrituras não deixam dúvida que esse sacrifício perfeito, o próprio Filho de Deus, foi entregue como resgate em favor dos redimidos. Por que Jesus foi entregue na cruz? Para apaziguar a santa lei de Deus, que exige o castigo pelo pecado. O profeta Isaías, lá em Isaías 53, 7, nós conhecemos muito bem o capítulo 53 de Isaías. Ele diz no versículo 7 que ele foi levado ao matadouro, né? Vamos ler o versículo de Pedro. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. De quem que o profeta Isaías está falando? De Jesus. O judeu vai falar, não, ele está falando de Israel. Ou do próprio, inclusive o eunuco perguntou, né, para Filipe no caminho, no deserto, né? De quem está falando? Dele mesmo? De uma outra pessoa, da nação? Então, o judeu não quer enxergar a realidade. E João Batista, quando olhou para Jesus no início do ministério, que ele gritou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele conectou o Jesus com a Páscoa. Tudo aquilo que nós fizemos no passado, de derramar o sangue e passar nas portas, era para apontar para este aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a antiga Páscoa judaica apenas apontava para a obra da redenção, a obra da salvação que recebemos por meio de Jesus Cristo. E é por isso que o Cordeiro de Deus é a nossa Páscoa. A salvação da Páscoa judaica era apenas o símbolo temporário daquilo que é perfeito e permanente, que não precisava mais se repetir, nunca precisou se repetir. Nós celebramos o seu sacrifício todas as vezes, inclusive essa noite, quando comemos o pão e tomarmos o cálice em sua memória. Então não é a Páscoa que nós celebramos, a ceia do Senhor, que nos lembra o sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Jesus tomou o nosso lugar, pois foi feito pecado por nós. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus Cristo é a nossa justiça. Não há necessidade. E Hebreus 10 deixa claro que todo aquele sangue derramado era apenas sombra do que viria a ser definitivo, a cruz de Cristo. Olhem lá em Hebreus capítulo 10. Nós, quando estudamos na escola dominical, né, falamos bastante desses símbolos, né, que apontavam para o futuro e que o judeu acha mais importante os seus elementos: o templo, o cordeiro, os sacrifícios. E Hebreus fala no versículo, vamos ler é extenso o texto, mas vamos ler do 1 ao 12. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aquele que se aproxima de Deus, com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício ocorre recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova pecado. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocausto, de ofertas pelo pecado.
Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer isso, sacrifícios, ofertas, holocaustos, ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles se agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro. Quem é o primeiro? O sacrifício de animais, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. E olha o detalhe: uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o sacrifício sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Vamos ler até o 15. Aguardando daí em diante, até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porque após ter dito, aí ele vai continuar o texto, né? O que Hebreus está dizendo? Olha, esse sacrifício que ano após ano se repetia. O sacerdote tinha que entrar lá dia após dia, matar animal. Tudo isso era sombra daquilo que Cristo realizou. E como nós falamos no versículo 10, uma vez por todas. Não há necessidade mais de ninguém morrer. Ele fez um único sacrifício pelos pecados. E depois disso, assentou-se à destra do Pai. Jesus tomou o nosso lugar. Então, Jesus, ali, quando crucificado, quando ele estava pendurado na cruz, suspenso entre a terra e os céus, os nossos pecados foram colocados sobre ele. Pedro fala isso ali em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2, 24. É lógico que o judeu ele não vai entender isso, porque ele não crê no Novo Testamento. Mas quando os seus olhos são abertos, ele passa a crer e entender que tudo aquilo simbolizava o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Então 1 Pedro 2, versículo 24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pela ferida deles foram sarados. O perfeito Filho do Homem carregou a nossa culpa, para que por meio da sua obra nós fôssemos sarados. É um mês de celebração. Eu gosto dessa época do ano por vários motivos. Um deles é que o calor vai embora, bate um friozinho, um ventinho, né? Fica mais fresquinho, e a gente começa a lembrar daquilo, né? Com mais intensidade. Assim como no Natal nós lembramos do nascimento de Cristo, nessa época a gente lembra da morte, dos preparativos, daquilo que foi feito. E eu vou tentar ver se eu acho um bom filme da época dos hebreus saindo do Egito, porque é gostoso relembrar. Eu postei no grupo da igreja, né, um filme, um desenho que já passaram no cinema, Rei dos Reis, que é feito por uma empresa cinematográfica cristã, tá? E estão falando bem do filme, né? Então eu postei meio que acreditando no que falaram. E eu quero também ver, porque ao recordar, né, por meio de um filme, ou ao ler a palavra de Deus, isso deve nos fazer chegar mais perto de Deus, nos aproximar de Deus, fazer com que realmente nós valorizemos, porque afinal de contas, Cristo morreu pelos nossos pecados. Aonde nós estaríamos hoje se Cristo não tivesse morrido pelos nossos pecados? Aonde nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos confessado Cristo como nosso Salvador? Então essa obra perfeita, né, foi feita por nós. Nós sabemos que o sofrimento de Jesus foi intenso. Nós lemos nos evangelhos, né, que nos dias que antecederam a crucificação, Jesus ele mesmo expressou a angústia sobre a angústia que estava por vir sobre a sua vida, né? Lá em João capítulo 12, no versículo 27, ele mesmo disse que a sua alma estava angustiada.
Olha o versículo 27 de João 12. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que vim para esta hora. Ou seja, Jesus não foi alguém falou assim, não, Jesus é Deus, ele não sofreu. Eu lembro que passamos no filme Jesus, e na hora da crucificação, que no filme ele grita, fala, não, isso não é verdade, porque a Bíblia diz que como ovelha ele foi levado ao matadouro, né? E não saiu o som da sua boca. Ali não está dizendo que ele não gritou a dor intensa no seu corpo, tá? Mas ele não protestou contra aquele momento. Um outro animal, quando é abatido, eles tentam de alguma forma sair, gemem, gritam, nesse sentido, mas a ovelha é levada, quando é abatida, ela já morre ali. E Jesus ele fala, estou angustiado porque, mas foi para esse dia que eu vim, não foi para outro dia, eu vim para morrer na cruz. E aqueles que tentaram dissuadi-lo de ir para a cruz foram repreendidos. Lembram de Pedro, quando Jesus fala que teria que ser entregue? E Jesus fala, e Pedro fala, não, Jesus, não fale assim, de maneira alguma isso vai acontecer. E Jesus fala, reta Satanás. Jesus, ele não tinha vindo para seguir um caminho fácil. Na noite da sua prisão, ali nós vemos também em Mateus 26, Jesus estava tomado de grande tristeza. Vamos ler o versículo, Mateus 26, versículo 38. Mateus 26, 38. Versículo 37. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia. Então disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigie comigo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo fala, olha, a minha alma está tomada de grande tristeza a ponto de morrer. E nesse mesmo texto, e também em Lucas, o paralelo, né, em Lucas capítulo 22, o texto diz que um anjo veio para fortalecê-lo, para estar ao lado dele, naquele momento de tremenda angústia. E sabe, é muito triste nós vermos crentes hoje dando mais valor a uma celebração pagã, porque a Páscoa virou uma celebração pagã, do que realmente olhar para o valor do sacrifício de Cristo. É muito triste ver muitos crentes na Páscoa que têm a oportunidade de celebrar a salvação de Jesus Cristo, mas esquecem disso. Nós temos a oportunidade de celebrar não a nossa saída do Egito, mas a nossa saída desse mundo de pecado, se é que já tem saído, né? Então, se podemos fazer essa analogia, assim como o povo de Israel, por causa do sangue do cordeiro nas ombreiras da porta, saíram do Egito. Nós saímos desse mundo por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas é triste ver muitos crentes. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus fez eles dar uma volta porque estava tendo uma guerra, né? E o que eles falam ali? Olha, vai por aqui, porque se eles encontrarem essa guerra, eles vão voltar para o Egito. Parece que tem muitos crentes que vão e querem voltar para o mundo. Parece que as coisas desse mundo são mais atrativas, são mais preciosas do que a comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então nós podemos celebrar sim a nossa saída desse mundo de pecado. Muitas vezes vemos crentes animados com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Agora, será que o sangue de Cristo tem algum valor para essa vida? Será que realmente, e nós temos o texto que nós lemos de Hebreus capítulo 10, se você prestou atenção, vamos abrir novamente em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Versículo que nós estávamos lendo. Na leitura, eu não está marcado aqui, tá, mas na hora que eu estava lendo, me chamou a atenção isso.
Versículo 20, Hebreus 10. Vamos ver, estou errado. Versículo 10. Deixa eu ver se tem um outro versículo antes também fala isso, mas versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Então, a oferta de Cristo na cruz, ela nos santificou. Temos sido santificados mediante a obra de Jesus, mas é triste ver muitos crentes não preocupados com a santificação da sua vida e vivendo vidas como vidas de mundanos, de incrédulos, mentindo, fazendo negócios escusos, agindo de maneira mundana mesmo, como fosse um mundano. Cadê o valor do sangue de Cristo em nossas vidas? Para nos santificar, nós deveríamos corar de vergonha a olhar para a obra de Cristo e ver quantas vezes nós desonramos essa obra que Ele realizou por nós. Nós estávamos conversando hoje no almoço, falando de algumas dificuldades que alguns crentes têm em viver realmente como Cristo. Falamos, não, mas fulano que é incrédulo, se ele faz isso, ele é incrédulo, mas nós como crentes não podemos fazer isso. Como crentes nós nascemos de novo. Ou o Santo Espírito trabalha e atua em nós, ou nós não somos crentes, apenas brincamos de ser crentes. Que uma coisa é a pessoa ir para o culto, adorar a Deus, buscando a glória de Cristo, e sair durante a semana e viver uma vida de santidade. Outra coisa é a pessoa que vem para o culto, canta, louva, tem que dar uma oferta, dá uma ofertinha, e segunda-feira sua vida é de mundano, de profano. Cadê o nascimento, o novo nascimento? Cadê o valor do sangue de Cristo na vida dos crentes, que deveria ser santificado dia após dia? Então, temos que parar para pensar qual é o valor do sangue de Cristo, qual é a importância da obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando você ouve que Cristo morreu pelos seus pecados, o que você entende com isso? Qual o significado de Jesus Cristo morrer pelos seus pecados? Tem algum significado? É apenas um conhecimento. Cristo veio e morreu na cruz. Aí você entende Jesus, sou salvo. Mas qual é o verdadeiro significado disso? Deus declara que todos os que pecaram morrerão. É isso? O salário do pecado é a morte. E ele já falou isso lá no Éden. Morrerá espiritualmente, morrerá fisicamente. Esse é o destino da humanidade. Quando essa discussão de que não, Deus elegeu alguns, então Ele escolheu alguns para o inferno e o outro escolheu para o inferno. Não, todos nascemos no inferno. Nascemos em pecado. E se morrermos sem confessar Cristo como Salvador, continuaremos no mesmo lugar. Mas Cristo morreu na cruz para nos tirar do inferno e nos levar para a comunhão com Deus Pai. Deus, em sua graça e misericórdia, providenciou uma saída para esse dilema. Se a morte no inferno é o destino de todo aquele que pecou, na graça e misericórdia de Deus, por meio de Jesus Cristo, esse dilema foi resolvido. De que forma? O sangue derramado do seu Filho perfeito na cruz do Calvário. Deus declarou que sem derramamento de sangue, Hebreus 9:22, não há remissão de pecado. Não se pode chegar até Deus sem o sangue de Jesus Cristo, por mais que pessoas tenham que dizer, não, eu não preciso ser crente para ir para o céu. Na verdade, você não precisa ser crente, você precisa ser convertido. Ontem no casamento, o pastor Marcelo, ele fez essa menção da palavra religião, que significa religação, religar o homem a Deus. Então, qual é a religião que salva? Jesus Cristo. Por quê? O significado da pergunta, qual a religião que salva é, quem é que pode religar o homem até Deus? Jesus Cristo. Mas tem pessoas que se acham que estão frequentando uma igreja evangélica, por se vestirem como crentes, por cantar música de crentes, são salvos, mas ainda não professaram Jesus Cristo como seu Salvador. Deus declarou que sem derramamento de sangue não há remissão. Através do derramamento de sangue, a redenção é fornecida. A lei de Moisés, lá em Êxodo 20, providenciou uma maneira para que o povo hebreu andasse sem pecado, ou que andassem retos diante de Deus. Hebreus 20 fala dos 10 mandamentos. Mas quem que
Hebreus não, Êxodo 20. Êxodo 20. Mas é que eu tenho um livro de casa que ele trabalha Hebreus e Êxodo, né? Então acaba. Agora, se Deus estabeleceu, não foram só 10 mandamentos, né? Sabemos disso, 300 e poucos. Se Deus estabeleceu mandamentos para que o povo vivesse sem pecado e reto diante dele, mas sabemos que é impossível obedecer, e quem quebra um, quebra todos os mandamentos. Eu sempre gosto da analogia que se você for ser salvo, ou depender de ser salvo, em cumprir os mandamentos, ou a maioria deles, mas se você quebrar um dos mandamentos e você está perdido, é como você está pendurado numa corrente num precipício. Se você está no último elo e quebrar o primeiro, você cai. Se você está no último elo e quebrar o último, você cai. Se você está no primeiro e quebrar o primeiro, você cai. Então, de alguma forma, você vai cair. É impossível ser salvo cumprindo os mandamentos. E Deus deu algumas observâncias para o povo hebreu para ter os seus pecados momentâneos, né, perdoados. Não para sempre, mas momentâneos. A oferta de animais sacrificados por um pecado. Esses sacrifícios eram temporários, porém, apenas um prenúncio do perfeito e definitivo sacrifício de Cristo na cruz. Como nós vemos aqui no versículo 10 de Hebreus, né? Hebreus 10, 10. Jesus veio e morreu para se tornar definitivo sacrifício. O sacrifício perfeito dos nossos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo também nos lembra disso. Colossenses 1, versículo 22. Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não é por nossas obras, não é pelas nossas observâncias, mas é porque Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz. Então, por meio dele, da sua morte, nós somos apresentados diante de Deus, inculpáveis. Ainda 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ele escreveu: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, nós somos redimidos, nós somos salvos. Por meio dele, Jesus Cristo, a promessa de vida eterna com Deus torna-se efetiva mediante a fé àqueles que creem em Jesus Cristo. A promessa que é pela fé em Jesus Cristo foi dada, Paulo fala também isso em Gálatas capítulo 3, versículo 22, aos que creem. A pessoa precisa crer, não apenas conhecer os fatos e até detalhes mínimos. Talvez alguns saibam até mais do que a maioria de nós. Porém, não é apenas conhecer, mas crer naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Quando Paulo fala em Gálatas 3, 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Em Jesus Cristo tudo foi estabelecido. E essas duas palavras, fé e crer, elas são críticas para a salvação do homem. É através da fé no sangue derramado de Jesus Cristo que os nossos pecados foram perdoados e recebemos vida eterna. Pois, Paulo também fala lá no capítulo 2 de Efésios, né? Conhecemos bem o versículo. Somos salvos mediante a fé. Na graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, foi Jesus que realizou por nós. É dom de Deus. Deus fez isso por nós. Que nós, né, possamos refletir de fato com alegria no coração. Possamos adorar a Deus pelo fato de pertencermos ao rebanho do Supremo Pastor Jesus Cristo. Você nunca precisou matar uma ovelha. Você não precisou marcar as ombreiras da casa, da porta da sua casa com sangue. Cristo fez tudo por você.
Agora, não que você pode fazer alguma coisa, mas se você pudesse fazer, se você pode fazer alguma coisa, o que você pode fazer? Crer. Não apenas conhecer, mas crer. Não apenas entender, mas crer e confiar. Quando os hebreus foram orientados para se prepararem para aquela noite, vamos voltar lá no texto de Êxodo, capítulo 12, e tinha várias analogias que nós poderíamos fazer, mas essa aqui, quando estava estudando, eu achei interessante, em Hebreus 12, versículo 8, é que eu bati o olho aqui naquela noite e falei 2, né? Hebreus 12, 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento, ervas amargas. Versículo 9. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas, as vísceras. 10. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime. É assim que vocês comerão, já prontos para viajar, sandália nos pés, cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então, isso simboliza, né, a vida do crente. Como crentes, nós devemos viver de forma sincera, verdadeira e urgente, porque é justamente a nossa vida nesse mundo, é como aquela noite do povo hebreu. Em qualquer momento, vocês vão ter que sair. Comam depressa, preparados, porque uma hora vocês vão sair. Então, assim como a primeira Páscoa foi celebrada em espírito de partida imediato, para uma viagem, né? Isso nos lembra que somos peregrinos nesse mundo e que devemos estar preparados para a nossa viagem à eternidade. Não, quando você faz uma viagem, quando você prepara uma viagem, você, pelo menos um dia antes, né? Ou talvez ali você já separa o que você vai levar, as roupas que você vai levar. Então você organiza tudo ali, até uma semana de antecedência. Essa roupa que eu vou levar, então eu vou lavar e passar, já deixar reservada, que essa eu quero levar na viagem. Não, o povo hebreu, naquela noite, pegou e saiu. O povo de Deus, os crentes de Jesus Cristo, devem estar preparados, porque em qualquer momento dessa vida, o Senhor Jesus vai chamar a sua igreja e ela será arrebatada e será levada. E você não poderá levar nada desse mundo, mas você pode ficar, se o sangue do Cordeiro estiver marcado em sua vida. Então nós vamos essa noite celebrar a ceia, e nesse momento nós vamos poder adorar o verdadeiro Cordeiro Pascal, o único e verdadeiro. Nós adoramos o Salvador Jesus Cristo. Nós adoramos por sua obediência até a morte de cruz, como Paulo nos fala. Porque por meio dela, da sua morte, nós podemos hoje saber que estamos seguindo para a Canaã celestial. O povo hebreu naquela noite saiu a pressas para seguir para a terra que Deus havia prometido. E nós estamos aguardando o dia de sairmos daqui para a nossa terra eterna, a terra prometida. E que você possa adorar o Cristo que morreu por você. Mas com um brado de vitória, porque nem mesmo a cruz, nem o túmulo foram capazes de detê-lo. Nós vamos ver isso no terceiro domingo, né? Que é o dia da Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse debate que eu estava vendo hoje, esse estudante judeu, acho que é Richard, o nome dele, ele falou assim: no tempo de Jesus muitos faziam aquilo que ele fazia, curavam pessoas, faziam milagres. Jesus foi mais um deles. Mas, e aí eu não vi o debate todo, né? Por isso que eu estou curioso para ver. Qual deles morreu e ressuscitou? Qual deles morreu e ressuscitou, foi ao céu e disse: eu vou voltar, para que onde estiver vocês também estejam. Que nós possamos estar preparados, com sandália nos pés, cajado na mão, tá? Não literal, não quero ver amanhã sair aqui para isso de sandália. Olha isso, preparado, não é isso, tá? Mas espiritualmente preparados para que, quando o Senhor Jesus Cristo chamar essa igreja, nós possamos ser levados. Amém? Amém.